Confiança é tudo na hora de investir. E ao saber que a Genial oferece um time dedicado, com atendimento 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, para tirar qualquer dúvida, a sua confiança em investir com a gente só aumenta, não é mesmo? Então abra sua conta gratuitamente através do link na descrição desse vídeo. Fala aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa. Hoje um papo super especial. Estou aqui substituindo o Bruno Rosolini, que naturalmente é o apresentador deste programa. Estou aqui com convidados super especiais. A gente vai falar um pouquinho sobre o setor de construção civil, tentar trazer um pouco do panorama geral e mais do que isso, a gente trouxe aqui um convidado mais do que especial, Carlos Bianconi, CEO da RNI, certo? Se pudesse apresentar, falar um pouquinho sobre vocês, os meus convidados aqui também, o Luiz e o Guilherme, depois eles se apresentam, mas por favor, Carlos. Obrigado, boa noite. Realmente, sou o CEO da RNI, uma empresa de capital aberto já há muitos anos, desde 2007. Nós somos novo mercado, operamos no mercado do interior do Brasil, em 6 macro-regiões, voltadas para o agronegócio e um pouco de indústria. Então, temos um plano de negócios muito bem definido, um plano de negócio que nós estamos à plena execução. A gente já vem no 4º ano já da execução, então já estamos começando o revolve de alguns projetos e temos uma expectativa muito boa. Operamos dentro do Casa Verde e Amarela, antigo Minha Casa Minha Vida, é o que me indica. Vai voltar. Vai voltar, Minha Casa Minha Vida de novo. Então, nós estamos muito ansiosos pelos insights que já foram dados aí do programa, da volta do programa. E sempre deixando bem claro, a gente não é refém de programa nenhum. Nós temos os nossos produtos voltados para o faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, e assim vai. Só que esses produtos, eles também são comercializados fora do teto. Então, eles são economics, que a gente chama. E aí eu acabo atendendo as faixas de renda que, se o programa vier pungente, se ele vier na linha do que a gente espera, então ele vai alcançar um maior número de unidades comercializadas por nós. Se ele não vier tão importante assim, vier com pequenas modificações, a gente vai continuar com uma quantidade X ou Y de unidades enquadradas e outras não. Isso dentro de um único projeto. Isso faz com que a gente tenha mais flexibilidade para trabalhar preço, porque em momentos de inflação e juros no Brasil, ou qualquer lugar, você tem que ter a liberdade de trabalhar o preço. E automaticamente, trabalhando o preço, você trabalha o quê? Faixa de renda. Então, esse exercício tem ido muito bem nos mercados que nós operamos, que é o interior do Brasil. Só relembrando aqui, a gente opera no estado de São Paulo como um todo, não forte na capital, mas na região metropolitana da capital temos projetos também, interior muito fortemente, é onde o grupo e a RNI surgiu. Sul de Minas, norte do Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, são essas regiões e temos também uma participação lá em Fortaleza, com um sócio, a SM e Gereissati, que é especificamente lá. Não atuamos mais no restante do Norte e Nordeste. Mas estão muito bem distribuídos. E eu estou aqui com também os outros 2 convidados super especiais, analistas do setor de real estate, como um todo, empresas de shoppings. Pega shopping, pega construtora. Meu colega Luiz Assis, se apresente aí, pessoal, Luiz. Bom dia, boa noite, na verdade. A gente são 7h30 aqui. A gente tem o Gui também. Temos aqui o Guilherme também, que também eu existo nesse tem podcast cobertura também, aí com o Luiz. Também no setor de real estate, também olham para o setor de saúde, Duas vertentes diferentes, mas com alguma correlação ali no hospital. Mas eu abri aqui para vocês se apresentarem, justamente para a gente poder começar a trazer um pouquinho mais de pergunta aqui. Também já vou deixar o convite para o pessoal que está em casa, se quiser mandar a pergunta aqui no chat, estamos abertos. E a gente vai tentar, durante esse papo aqui, esclarecer a dúvida de todo mundo. Espero que todas as pessoas que estão nos assistindo saiam daqui sabendo mais do que entrar, não é mesmo? Eu vou passar a palavra para você, Luiz. Isso aí. E aí você pode começar e depois a gente vai tocando aqui o barco. Então, um pouquinho mais da minha opinião aqui sobre o setor, porque hoje a gente tem a cobertura, a gente fechou a cobertura de alta renda faz umas 2 semanas. 2 semanas, E basicamente então a gente já tem a cobertura completa, baixa renda, econômico e alta renda, média renda, O Luiz que é o analista mais pessimista do nosso time aqui. E no final das contas, quando a gente olha para os 2 segmentos,
Basicamente, todo alta renda é um segmento que eu não acho que tem oportunidade para 2023. Aham. E aí, até quando a gente fez a live ali de alta renda, eu comentei, a nossa preferência agora é mais pro econômico. Só que hoje a gente tem 5 principais empresas no econômico, né, listadas, que são RNI, Acuri, Direcional, Tenda e MRV. São as principais, né? E todas as 5 a gente tem cobertura. Tem Plano e Plano também, né? Desculpa, tem 6 Verdade. empresas. Tem a Plano e Plano. E a gente tem cobertura em 5. Né? Dessas 5, a gente tem a preferência por 3. E tem um motivo muito claro, que é o que o Mancoro comentou aqui, né? Essa não ficar dependente desse único produto ali do Casa Verde e Amarela, do Minha Casa Minha Vida. Exatamente. E são as 3, RNI, Curi e Direcional. As 3 acabam tendo produtos tanto no Casa Verde e Amarela, quanto no SBPE, né? No faixa 4. Que aí é onde a RNI está atuando hoje, que aí dependendo do lançamento, às vezes vale a pena lançar um pouco mais ali, né? Com algumas unidades enquadradas, às vezes você consegue repassar um pouco o preço, aumenta o preço e atua fora do programa. Uhum. E aí, só para entender, quando é que essa janela virou, né? Quando vocês saíram do Casa Verde e Amarela, exclusivo, e aí foram migrar para esse mix agora de faixa 4 e Casa Verde e Amarela? É interessante, né? Realmente, essa contextualização conhece bem a RNI. Legal. É muito bom. Na realidade, quando nós voltamos, porque nós fomos uma das primeiras empresas a operar o programa Minha Casa Minha Vida. Quando surgiu lá em 2008, 2009 e tal, aí foi. E no meio do programa, lá em 2010, 12, entre 10 e 12, a gente viu que o programa, mega bom, baita programa, um programa que realmente o Brasil, a gente mede o imobiliário, né, no Brasil antes e depois do Minha Casa Minha Vida, isso é verdade, a gente conseguiu alavancar e criar uma oportunidade de aquisição da primeira unidade habitacional, né, para grande parte dos brasileiros aí. E só que nós notamos, quando nós tivemos o primeiro problema no programa de funding, a gente notou que não é interessante você ficar full programa, você se identificar e falar, não, meu rótulo é esse, faça chuva, faça sol. Sim. Foi lá que nós, como um grupo conservador e tal, temos um controlador muito conservador e que gosta de trabalhar com todas as variáveis, né, sob controle. Então, quando nós voltamos em 2017 para 2018, nós contratamos uma consultoria internacional para nos auxiliar, né? E nós chegamos à conclusão que nós deveríamos voltar para o programa, mas sempre no teto. Então, por isso que nós voltamos na faixa 3. Porque o produto da faixa 3 ele é muito parecido com o econômico. E o econômico no Brasil, você não via, né, empresas que se identificavam como produtores de unidades habitacionais do setor econômico. E sim, ou é operador do Minha Casa Minha Vida, ou é operador de média e alta renda, né? E aí criou-se uma oportunidade. E os nossos produtos, não basta você querer fazer, você tem que ter um produto que se identifique com aquele cliente, né? Porque não adianta eu falar, poxa, faço Minha Casa Minha Vida até hoje, amanhã esse mesmo produto virou econômico. Não é assim que funciona. Não é assim. O cliente não vê isso, você não entrega isso, né? Não é mudar preço, você tem que mudar a característica. E nós criamos algumas tipologias, né? Nós somos conhecidos como empresa que faz condomínio horizontal de casas fechado, com toda a infraestrutura e tal. Então a gente criou o horizontal, que já foi a origem da companhia lá atrás, então nós demos uma atualizada nele e ficou sensacional, né? Então ele está ali no faixa 3 ou econômico. Nós temos um produto que chama Origem, justamente pela origem da companhia. Ele é fantástico, ele tem 67 a 77 metros quadrados, pé direito duplo, que ele é vendido ali 20, 30% no máximo acima do teto do programa, que é onde a taxa de juro é a mesma do faixa 3. Uhum. O perfil de renda do cliente é o mesmo do faixa 3. E não tem subsídio, porque o faixa 3, o subsídio é R$1.000, R$2.000 e tal, entendeu? Então, isso você fecha muito bem num plano de negócio para o cliente. Então, Aí você sai dessa dependência. eu saio da dependência. Então, a gente não ficou refém. O programa mingou, vamos lá. Eu aumento a minha incidência fora do programa. Se o programa vem forte, como ele era lá atrás, ele alcança o maior número de unidades meu. Então, unidade que eu lancei desenquadrada, acaba sendo enquadrada. Porque o que enquadra a unidade? É a renda do cliente, o perfil do cliente e os benefícios que o governo federal traz para ele.
Porque para fechar a conta, a gente precisa ter duas coisas. Capacidade, entenda, renda mais subsídio. Do nosso lado, o custo e o teto. Se essas coisas se conversarem, é o clima ideal para você atender a expectativa de rentabilidade da companhia e dos acionistas e a capacidade de aquisição do cliente. E isso existe muito. E aí também vem um outro ponto, né? Que é a determinação das regiões de atuação. Nós temos essas 6 macro-regiões que eu já comentei e é onde o grupo nasceu e cresceu. Então, a gente já tem toda uma história, porque aí vem um outro fator que ajuda muito também, que é a aquisição de terrenos através de permuta financeira, Uhum. que se eu Evita a exposição de caixa. no evita a final do exposição de programa. caixa, melhora a rentabilidade, não coloca a pressão para eu lançar aquele projeto a qualquer custo, eu só lanço no momento que eu tiver a equação ideal. Então, são todos esses fatores que levam a RNI, né, a ser uma companhia já que ela é vista não como uma operadora full do programa, uma empresa que trabalha econômico e programa Casa Verde e Amarela e Minha Casa Minha Vocês Vida. estão prontos para aproveitar as oportunidades tanto do programa quanto dentro do programa e, assim, levar a empresa e a patamares operacionais que são muito sustentáveis, né, hoje em dia. Exatamente, a gente não pode ficar refém de nenhum programa. Então, nós temos que navegar e o nosso plano de negócios para 2023, 24, 25 e 26, ele contempla exatamente as duas situações. Tem um cenário base planejado, um cenário pessimista e um cenário otimista. Em ambos, eu tenho participação dentro e fora do programa. Então, anyway, qualquer um desses 3 Você acha cenários que eu essa tô sua dentro. flexibilidade no produto é o que te diferencia muito do mercado? Você acha que esse é o grande diferencial da RNI? Esse é o grande diferencial. Por quê? Porque isso a gente fez muita pesquisa, né, de valuation pós-venda. Então, eu entreguei uma unidade, um condomínio há 10 anos atrás. Como esse condomínio está hoje? Qual é a valorização que o cliente teve? Então, a gente teve uma valorização muito grande pós-entrega. Então, eu sou visto pelos clientes como uma empresa que faz isso e que entrega isso. Então, esse é um grande diferencial, tá? Que às vezes você vê a empresa tentando, se esforçando para sair do programa, para ganhar um preço adicional, para poder repassar parte do que a inflação trouxe e não consegue e fica no meio do caminho. E a gente conseguiu já na largada identificar isso. Poxa, nós imaginávamos que teríamos um problema do tamanho que nós tivemos aí de crescimento de custos no Brasil? Não, lógico que não, mas você tem que desenhar cenários, né? E a gente trabalhou bastante essa questão de cenário para a gente ser uma empresa que esse ano, por exemplo, nós quebramos o recorde de vendas, passamos de 1 bi, né? Então 1 bilhão de vendas, passei mais 1 bi 0,44. A gente ficou acima dos últimos 9 anos de vendas. Então, quer dizer, num ano que trouxe uma série de dificuldades e oportunidades. Para nós, a gente viu muito mais oportunidade. E isso fundamentou o desenvolvimento do plano de negócio de 23, como eu disse, 23 a 26. Muitas pessoas que a gente conversa, né, falam que assim, eu queria que todo ano desafiador fosse igual ao ano 2022, né? Porque embora a gente tenha tido um ano super conturbado em termos de subida de juros, a gente não sabia muito, ano político, mesmo assim, em termos gerais, foi um ano bom, né? Foi um ano bom. E se a gente olha aqui, você até comentou, como tem essa flexibilidade, você conseguiu repassar preço, você está lá conseguindo vender, aí depende do público. Às vezes o público está dentro do Casa Verde e Amarela, ou às vezes ele está um pouco fora. Uhum. Mas você conseguia repassar preço, né? Então você Sim. conseguiu manter a margem nesse período. Quando a gente olha, Cresceu, a nossa margem a margem cresceu. cresceu. Olha só, crescendo margem exatamente. E aí, e é justamente isso, né? Quando a gente olhou, pega 2020, 21, 22, que a gente teve um estouro de INCC, quem não conseguiu repassar preço ficou com uma margem apertada, né? E justamente era quem estava refém do programa. Que era imagino, quem né? estava Exato. refém do programa. Então, hoje, a MRV e Tenda, né? Que nos últimos 2 anos, eu vou trazer um número aqui, mas, por exemplo, para a MRV, ela queimou só na incorporação, né? Então, só nesse segmento de construção, aqui no Brasil, eles queimaram 1,3 bi de caixa nos últimos 2 anos. E isso daí pega um ciclo completo, né? De construção e venda. É. Então, no final, significa que vários projetos foram ruins para a empresa. Ela seria melhor se não tivesse lançado. Basicamente, Esse é o recado, né? essa é a história. Então, eles acabaram eles não estavam preparados para isso. E o que aconteceu aqui com a RNI, até para você comentar, o que aconteceu com a margem, né? Porque em 2020 a gente teve essa explosão de NCC, mas conseguiu manter estável. Qual o Exato. patamar que está hoje? Hoje nós estamos, bom, ainda não temos a divulgação do 4º trimestre, mas até o 3º trimestre nós
olha só como isso funciona, né? Interessante. O que você falou mata mesmo. Nós tivemos na largada, no final de 21, tivemos a grande subida, a grande rampa do INCC, né, dos custos, Sim. e puxado principalmente pelo aço e pelo concreto, e depois foi acompanhado por uma série de outras coisas. Ali nós perdemos quase 4 pontos percentuais de margem, naquele momento. Que parece muito, né? Poxa, Mas parece aí muito. comparado com o Exa setor, Exatamente. Só que aí nós intensificamos o processo de quê? De subida de preço. Então, vamos subir mais o preço, vamos desenquadrar mais unidades, já que o produto navega aqui e ali, os produtos lançados, inclusive, tá? Com precificações e curvas definidas. Nós aumentamos o preço, melhoramos a velocidade de venda e repusemos 4% e superamos. Tanto é que hoje nós estamos acima de 31% de margem REF, que é a receita de exercícios futuros. Então, realmente, você ficar é até repetitivo, mas sempre que você privilegiar ter a liberdade, né, automaticamente você tem que ter um e-commerce muito forte. Por quê? Porque você tem que estar explorando as faixas de rendas que condizem com a realidade do seu produto. Senão eu trabalho, Sim. faço um baita funil de trazer os meus leads, gero zilhões de leads, mas não converto em vendas. Então, você tem que ser mais assertivo no seu e-commerce, trazer os clientes que fecham com aquele novo patamar de unidade e automaticamente a renda, porque senão você vai ser um gerador de pró-soluto, né? Uhum. Que não é tão interessante. Gerar pró-soluto, sim, não em níveis de você repor uma ineficiência de mercado, não dá. E tem até uma coisa curiosa, porque vocês aumentaram o preço, mas se a gente olha a velocidade de vendas, ela subiu, né? Aumentou. Quando a gente está vendo agora, por exemplo, Tenda e MRV tiveram que aumentar Sim. nesses últimos trimestres, né? Eles tinham a obrigação de aumentar o preço de venda, porque senão a margem ia ficar amassada por muito tempo, né? Então eles aumentaram o preço. Só que o que aconteceu? A velocidade de vendas caiu, né? Esse é O normal. o É o que dilema que acontece existe nas geralmente. construtoras, Dilema. né? Você aumenta o preço, é mais difícil de Velocidade- vender. Sim. Então você diminui a velocidade de vendas. Mas é justamente essa flexibilidade levou a uma VSO que, inclusive, curiosamente subiu, né? Subiu. Acho que vocês estão hoje próximos dos 20%. É, Até a vale a gente pena chegou a contar o do passar quarto os- trimestre, porque o quarto trimestre foi um caso especial. Foi. Mas faz sentido o que aconteceu. É. Até curioso que foi alta, né? No quarto Foi. trimestre Foi pelo pelos seguinte, né? efeitos. É aquilo que a gente estava conversando, né? A gente segurou lançamentos, nós aprovamos 1,2 bi, tá? Mas a gente não dá guidance, então a gente fica bem à vontade para lançar os projetos na hora que for o ideal. E nós realmente esperamos a definição do cenário político, tinha uma série de incertezas e tal. E a gente falou, poxa, não vamos lançar, vamos esperar. Então nós lançamos mais no finalzinho do ano, né? Então lançando no finalzinho do ano, realmente me tirou ali 4 pontos percentuais de VSO, mas está absolutamente compreensível, porque eu não lancei um mês, 20 dias antes de encerrar o ano. E as vendas estão acontecendo naturalmente. E a gente não é muito apaixonado por VSO, não, porque vender rápido significa ficar dinheiro na mesa. Quando você tem inflação, né? Se for um SBPE, tudo bem que ele fica na carteira, você tem o INCC indexado até o momento das chaves e IPCA ou IGPM pós-chaves. Então, agora, quando o produto é enquadrado, se você vendeu e repassou, inflação de sei lá, 0 ponto alguma coisa no mês seguinte, já mordeu a sua margem, já foi embora, ficou na mesa. Então, VSO hoje em dia, você tem que ter lógico, você tem que buscar ser ágil, mas você tem que buscar ser ágil preservando a rentabilidade. Senão você repassou e vai ficar com o cliente e com o banco, e não com você, como empresa. Ficou na mesa. Os 20% acabam segurando um pouco ali, né? Então você num exemplo, você venderia 20% no primeiro trimestre. É isso aí. E aí você tem 50% que está sendo atualizado por INCC, né? Então, se o INCC aumenta muito, você tem pelo menos uma parte desse portfólio protegido. Você swapa se o estiver custo. dentro do Casa Verde e Amarela, né? Isso. Então, isso acaba protegendo um pouco a margem. Aí, se você aumenta demais, você fica refém desse aumento de INCC. Exatamente. E curiosamente, esses 20% é uma margem que algumas empresas hoje estão tentando rodar, né? Próximo desses 20%, que parece ser bem saudável. Porque a ideia de construtora, né, no final das contas, é evitar terminar a obra e segurar estoque, né? É muito caro. Estoque pronto custa muito, né? Então a gente tem você tem também que ter mais cuidado. Às vezes você fica tentando swapar o seu custo, quando vê você está na chave, já você tem unidades no estoque. Então, hoje nós viramos um ano aí com menos de 5% de unidades prontas, então é nada. E esse 20% acaba sendo bem razoável, né? A gente faz uma conta atende. aqui
que mais ou menos, se você chegar até uns 13%, é bem razoável. Você consegue terminar uma Com obra, certeza. na média ali, você pode terminar a obra sem estoque pronto. Então, esses 20 dá uma margem de uma folga ali Ele dá segurança. razoável. Ele transforma o projeto em algo bem sustentável. E você tem o controle, né, sobre o Uhum. projeto. Porque toda vez que você dá uma arrancada muito forte, você acaba perdendo, de novo, né, perdendo o controle do teu VGV. O VGV já foi, né, já está definido. Se o custo vier, é problema, né? Se você tiver uma oscilação de custo, como tem tido, e ao que tudo indica, ainda vamos ter projetado o INCC de uns 4 a 5% para 23. Então, esse 4 a 5% ele tem que estar na viabilidade de todos os projetos, Sim. quando você faz o exercício, e a sua VSO tem que capturar exatamente aquilo ali, né? Se vier mais, ponto de atenção; se vier menos, vamos festejar, né? Porque realmente ficou na gaveta. Então, a gente não tinha vivido ainda, né, um Brasil com inflação, um mundo com inflação, né? Vivido, digo, nos últimos 10 anos, pequeno, né? O INCC vinha para o lado, tivemos um pico lá em 2008, depois viemos em cascata, uma barriga, e ele subiu agora de novo. A gente tinha perdido um pouco dessa dinâmica de, né, bom, VSO, vamos vender, vamos vender. Uhum. Hoje em dia você tem que colocar um pouco mais de inteligência na sua elaboração de projeto. Você tem que ser mais financeiro ainda, tá? E o imobiliário, ele é financeiro full, né? Não tem como não ser. E fazer todos os exercícios. Por quê? Porque qualquer 1% para lá ou para cá é na veia. Vai lá no teu bottom line e acabou. Você perdeu ele. Um ponto em relação a isso, assim, o que é para vocês ser muito mais conservador num cenário que talvez se desenhe, que foi o caso, né, do ano passado? Onde você acha que foi o grande acerto em ser conservador? Ou qual foi a grande sacada? Você falou, a gente começou a se movimentar antes, mas o que é esse se movimentar antes? 3 coisas. Primeiro, estruturar um e-commerce para eu poder ter a flexibilidade de movimentar a minha estratégia de vendas. Então, Uhum. isso eu tinha que ter muito bem definido e muito bem interpretado pelo mercado. Então, o cliente tem que aceitar a trabalhar dessa forma, a me atender dessa forma, né? Então, esse foi o primeiro grande salto, que foi lá em 2020. Então, esse foi a sementinha que eu faria em Mas 3 a isso foi um 4 filho anos. da pandemia ou O isso filho da já pandemia, começou nasceu com a pandemia. E aí, a gente não imaginava que a coisa seria boa, né? tão boa, sob a ótica de operação, vamos dizer assim, né? Aham. Que a gente venderia mais, gastando muito menos, e seria muito mais assertivo. De novo, menos leads, com mais fechamento. E aí veio a história porque a gente viu que o preço estava saindo da mão, e o custo também. Então aí foi que a gente deu o segundo passo, que foi desenvolver projetos voltados para o econômico, mas com os 2 vieses, né? Se é que tem esse termo, para lá ou para cá, ou seja, econômico ou programa. Então nós conseguimos calibrar isso também. E o terceiro, obviamente, fazer curva de longo prazo, de carteira. Curva de longo prazo. Às vezes, você vender e repassar no mesmo mês não é bom. Você tem que vender e repassar 1 ou 2 meses depois. Por quê? Você tem a calibragem real da renda do cliente e você tenta amenizar ao máximo o absoluto. Então, essas 3 coisas, e obviamente, né, a base lá, o mercado já definido, explorar no máximo 15% do mercado disponível. Isso aí tudo, Uhum. aí já eu chamo de higiênico, né? É básico. Se eu não fizer isso aí, cara, o projeto vai sair e eu vou ter problema. Eu vou chegar lá no momento das chaves e vou fazer o que você falou. Vou chegar com unidades prontas. Aí eu tenho um problema, né? Aliás, vários, né? Manutenção, ITBI, desculpa, IPTU e tudo mais, né? Tudo aquilo que uma empresa de incorporação e construção Não precisa ter. não precisa e não deve ter. É. Aí é dinheiro, nossa, dinheiro andando para trás. Você quer falar um pouquinho de cenário agora, daqui para A frente? gente pode falar, acho que é até bom Acho que é legal, né? comentar, porque muita gente associa construtora, juros está alto, Juros tá não alto, vou comprar ruim, né? construtora, né? Mas Exatamente. isso daí justamente não faz sentido Nenhum. para alguma construtora que atua nesse nicho econômico ou no topo da faixa, né? Porque no final das contas a gente tem dentro do programa, né, ou até um pouco fora ali, né, pelo procotista, a gente tem uma taxa de juros fixa, né? Então, independente do E que hoje, aconteça, que hoje está lá no topo do programa está entre 7,5 e 8,2 ali. Então, não importa o que aconteça, né?
Se a Selic subir para 15%, cenário que a gente tem é 14,5%, não importa, vai continuar lá. Taxa fixa. E é uma taxa fixa. Então o custo da parcela para o comprador continua fixo, desde que você consiga manter o preço do imóvel fixo. Né? Então você consegue repassar a inflação ali, porque a taxa de juros não influencia na parcela. Né? Isso é uma coisa que bastante gente tem dificuldade de entender, né? Investidor ali pensando em não vou nem olhar para a construtora, né? E aí coloca todo mundo no mesmo bloco como se fosse construtora ali de médio alto padrão, Sim. que vai sofrer um pouco por causa do aumento da Selic, né? Então é até bom a gente separar isso e lembrar que, né, dentro desse nicho econômico a gente já tem um dinheiro garantido para financiar, né, ano que Com vem. certeza. A gente pode até entrar agora nessa parte do programa, né, pro ano que vem. Porque no final das contas, a gente já tem o quê? 68 bilhões, né, para fazer Isso. subsídio para fazer o financiamento dessas Financiamento, unidades. isso. E mais 9 bilhões e meio. 9,5. Tudo Contra 7, em torno de 7,5 que foi consumido no ano passado. ano Então, quer dizer, tem um passado. crescimento, tem uma grana aí. Então tem até dinheiro. mais. E isso daí foi até aumentado, né? Antes era 8,5. Isso, Como precisou, aumentou mais. aumentou mais. Então, no final das contas, parece que o programa satisfaz mais do que o suficiente ali para continuar lançando, né? Com certeza. A gente E- está muito otimista. então, qual que é a perspectiva para 2023? Porque a gente, independente do que aconteça, você já tem pelo menos crescimento contratado, crescimento contratado ali. Você já tem o dinheiro que a intenção é executar todo o orçamento, né? Então, qual que é a expectativa, pelo menos com esse cenário, que de certa forma é mais pessimista, né? Porque daqui para frente a gente só espera que o programa tenha mais vantagens, né? Com certeza. E a gente, bom, partindo do princípio de que o governo que está aí é o governo que criou o programa lá atrás, então, com certeza, ele deverá vir muito bem, né? Dentro desse dinheiro que já está reservado já, né? Uhum. E sempre lembrando o seguinte, né? O fundo de garantia, o conselho curador está lá para fazer movimentar. E um detalhe que a gente não pode esquecer, o programa Minha Casa Minha Vida, o subsídio, ele é o maior programa de transferência de renda do país. Por quê? É o próprio trabalhador provendo o funding para gerar habitação para o trabalhador. Então, quer dizer, ele é sustentável, então ele nunca foi deficitário. É que, às vezes, acontece algumas descompensações. Mas se a gente pensar de forma prática em 2023, nós vamos esperamos ter uma melhoria no teto dos municípios. O Ministério das Cidades é quem Hoje está defasado, né? está defasado em Consegue função ver porque isso os patamares claramente. mudaram, obviamente, O né? preço do imóvel mudou e o patamar ali mudou, o quê? 10% no ano passado e acabou, né? Nos últimos Exatamente. muitos anos estava estagnado. Porque a conta não está fechando do lado do cliente e do lado do incorporador. Do lado do incorporador, a gente está fazendo o movimento que nós estamos falando aqui. Do lado do cliente, ele não está comprando. Por quê? Porque falta para ele o quê? O subsídio. Porque para mim, falta melhorar o teto. Melhorando o teto para acomodar os novos custos. Acomodou os novos custos, não tem erro. Só que o teto subindo, a renda do cliente não sobe proporcionalmente a isso. Ele precisa do quê? O subsídio para completar essa conta. O governo calibrando o subsídio e os tetos, não tem erro, o programa é sucesso. O déficit habitacional está aí, o crescimento orgânico populacional está aí, o brasileiro está trabalhando, a gente não está com altos índices de desemprego, muito pelo contrário. Os menores É um desde dos 2015. Exatamente. Bateu dos cerca de menores. 8% agora no final do ano. Até a massa Então, salarial, curiosamente, tem um gráfico que está rodando por aí, que a massa salarial é a maior desde 2010, se eu não me engano. então, olha só, Então isso daí 8% até disso renda é para fundo o de garantia. FGTS. Fundo de exato. garantia. Então, quer dizer, não há o que se falar em fundo de garantia deficitário. Muito pelo contrário, ele é superavitário. E é uma forma de remunerar melhor ainda o fundo de garantia. Ele vem para cá e volta. Os fundamentos do programa estão garantidos Estão e é uma coisa que realmente beneficia as construtoras de baixa renda e uma das principais razões também porque a gente prefere as construtoras de baixa renda nesse cenário. Especificamente as três que estão Exato. nessa faixa nesse, Que tem a flexibilidade não essa só de... flexibilização ali de dentro e fora do programa, Exato. enquadrado ou desenquadrado. Aí eu quero tocar até num ponto que pode ser um pouco peculiar, mas e quais são os principais riscos para 2023? Porque assim, o cenário
cenário aparentemente, pelo que vocês estão traçando aqui, é otimista, né? Acho É um cenário bonito. que pode fazer, talvez, o setor passar por um pouco mais de dificuldade? Aí eu pergunto para os dois. Eu tenho uma opinião aqui, mas acho que Ah, pode falar a sua. Bom, do meu lado, não é que a gente está otimista, a gente está, vamos dizer assim, realista, entusiasmado, vamos dizer assim. Sim, porque o crescimento já está dado. Já está dado, exatamente. O crescimento está aí, já está dado, e a gente tem um plano de negócios e a gente vê o Brasil se movimentando positivamente, apesar de uma série de discussões que estão acontecendo aí, que eu acho que as instituições no país estão muito bem definidas, existem os poderes estão bem organizados, tem uma série de discussões, mas, de novo, a gente está maduro sob a ótica de governança e poderes, toda essa questão fala-se em insegurança jurídica, não vejo insegurança jurídica, nós temos lei de distrato, tem uma série de coisas. Tivemos a história do teto de gastos, mas também não é tão solto assim, tem controle. Eu não consigo vislumbrar, assim, olhar algo que ameace o nosso plano de negócios. Por quê? Vamos lá. O agronegócio vai continuar operando. O mundo depende do Brasil. De cada 5 pratos de comida fora do Brasil, 3 é oriundo do nosso país. Então, poxa, como é que vai acontecer? O agronegócio não vai acontecer para o planeta. Aí vem para a infraestrutura imobiliária, né? O imobiliário movimenta em torno de 7% do PIB. E a gente está aí. As unidades habitacionais, de novo, o pessoal trabalhando, não vamos ter um surto de desemprego, imagino. Não tem por que ter desemprego em patamares que nós tínhamos lá atrás, no momento que o país está bem definido. Tá? Então, nos nossos 3 cenários, que eu falo que é o cenário base, o pessimista e o otimista, eu fico com o cenário base indo para um positivo e superando um pouco. O que seria isso? A empresa, nós estamos preparados para lançar em torno de 1 bi de VGV, temos os projetos para isso, nas regiões já definidas. Vender em torno de 1 bi, já vendemos nesse ano passado, devemos vender um pouquinho mais esse ano. Então, rentabilidade se manter na casa dos 30 alto, né? Sim. E bottom line aí próximo de 10%. Aí o 10% vai ser de acordo com a oscilação de custos e custo de funding, né? Basicamente é isso aí. Não tem nada assim, nenhuma surpresa não. Falando em termos das nossas regiões, dado que nós não estamos dentro do eixo, né? Rio, São Paulo e BH. Digo capitais mesmo, tá? Aí tem uma discussão um pouco mais aguerrida, mas fora disso, o mercado está lá e a gente imagina que vamos continuar tendo renda e a transformação social é constante, para cima, né, no Brasil. Sim. Eu você, até tenho uma preocupação que o pessoal levanta, mas eu até rebato um pouco, né? Porque o que pode acontecer? A gente está olhando para um cenário macro um pouco mais desafiador para 2023. O que isso significa? Que indiretamente as famílias são afetadas na renda delas. Então sobra menos renda para comprar um imóvel. Mas isso significa que a demanda vai cair? Essa é a pergunta que o pessoal faz, né? A demanda vai cair? Porque vai ter menos gente querendo comprar, porque vai ter menos salário, menos parte do salário disponível. Mas o que eu entendo, tá? O porquê que isso pode ser um risco, mas eu não acho que é um risco. Porque a gente já tem esse funding, né, de 70 e altos bilhões contratado, Uhum. e é de todo o interesse do governo executar 100% dele. Se você deixa de executar uma parte desse programa, basicamente significa que você deixou de fazer a transferência de renda, que é Exatamente. justamente o que o governo quer. Entendeu? Então, a demanda está caindo, o que o governo vai ter que fazer? O que o conselho curador vai ter que fazer para executar o orçamento? Ele vai ter que aumentar, vai fomentar. E aí entram naqueles 2 pontos. Aumenta o subsídio, porque o subsídio no ano passado, no ano retrasado, não foi executado 100%. Não, voltou o recurso. Voltou recurso, então sobrou basicamente emprego que não foi gerado, casa que não foi vendida, Sim. o déficit que aumentou. Então, é todo o interesse dele executar. Então, ele aumenta o subsídio para executar o máximo possível o subsídio e, ao mesmo tempo, aumenta a população endereçável, né? Aumentando o nível, o patamar da faixa. Para a cidade de capital, São Paulo, é 264 mil, né? O valor do imóvel.
2004. então, Foi mantido, né? Não foi teve aumento. mantido. Você acha que isso é um risco? Então, caso a gente não tenha um Não, é reajuste... justamente esse o que o pessoal enxerga como risco, eu não enxergo tanto como um risco para 2023. A gente tem entendi. um funding garantido e esse dinheiro é absoluto, né? Tá carimbado, né? Então o valor do imóvel aumentou muito, o subsídio vai ter que aumentar bastante, o teto do imóvel vai ter que aumentar bastante, e aí a única coisa que vai acontecer vai diminuir a quantidade de unidades vendidas, mas o valor absoluto das unidades vendidas, né, o VGV, que é o que realmente importa ali na final do dia. receita, Sim, no sim. lucro, Exatamente. ele vai continuar num patamar bom, né? É. Então esse é um risco muito baixo Aí eu quero te e que eu perguntar acho de um que outro risco. hum, Assim, hoje, basicamente, majoritariamente o funding do FGTS ele vai para habitação, né? Mas a gente Sim. tem alguns projetos de lei que estão sendo propostos de você talvez trocar o direcionamento do incentivo, né? Começar a utilizar esse funding para financiamento de veículo, renovação de frota. Isso pode ser um risco, porque você acaba tendo que dividir, né, essa fatia do bolo. Você coloca isso como um risco? Ah, não, isso é um risco total. Tanto é que o saque aniversário vai ser suspenso a partir de março agora, né? Que Então, também é ruim, imagino, é para o ruim, setor, né? é uma ameaça. Na realidade, o fundo de garantia, mesmo com essencialmente, saque, tá? Mesmo com saque, mesmo com superavitário. saque aniversário, o funding era garantido até 2025, se eu não me Isso engano, E agora, pela projeção do FGTS. exatamente, e agora foi E agora bloqueado. ele Então, volta. Então já- sobra recurso agora, agora mais sobra ainda. recurso. De novo, né? É um dos menores índices de desemprego. E só que essa preocupação toda, assim, vocês veem que o juro fica periférico, né? Para essa faixa. Isso. O juro é periférico, é incrível, né? Por isso que eu falo, é aí que está o segredo do sucesso dessas faixas, do faixa 3 e do econômico. Ele é o emergente, é aquele cliente, é aquele trabalhador, aquele brasileiro que ele era auxiliar, passou a ser coordenador, entendeu? Ele vai agregando renda, ele já, opa, cara, quero alguma coisa Uma melhor casa, aqui. né? Poxa, eu não chego lá no imóvel de média alta renda, vou ter que ainda passar alguns anos da minha vida, mas eu já encaro uma unidade com um desempenho melhor, com valores agregados superiores. E é isso que é o brasileiro. E tem um detalhe também, o Brasil ainda é um país de altíssimo volume de locação, a gente tem muita Sim. locação. Então a gente olha muito, todas as cidades que nós estamos, a gente olha o quê? O mercado de locação. Tem locação? Tem cliente que quer trocar a parcela do aluguel por uma parcela de Por um uma unidade financiamento. habitacional. Ele quer ser o pagador dele mesmo, né? Não para terceira. Então, eu acho, e do nosso lado também, toda essa discussão, todo esse estresse, essa pressão, levou a gente a olhar para os projetos e buscar eficiência. Nós revisitamos e modificamos praticamente 100% dos projetos. Desempenho, tudo. Área construída vezes área vendida, ou seja, índice de eficiência. Criamos índice de eficiência de projeto. Então, é todo mundo se mexendo. E longe da gente imaginar hoje, dentro dessas faixas, que o ofensor é o juro. Então, nós temos outros... Tem muito mais coisa na nossa mão, já que o governo já ditou lá, poxa, consumimos 7 bi e meio lá, 7 altos de subsídio de 2022, voltou alguma coisa para trás. Vamos para 10 bi em 2023, 9 bi e meio e tal. Né? Então, a gente não suplementou recurso. A gente, lá atrás, 6, 7 anos atrás, a gente suplementava recurso em setembro, faltava. A gente não tem suplementado. Então, Tá sobrando recurso. Está sobrando recurso. Faz 3 anos já que sobra 3 recurso. anos que sobra recurso. Então, nós não estamos atendendo o que o país precisa de unidade habitacional. Imagino que nós vamos recomeçar a atender aquilo que o país precisa. Nós somos um país em crescimento. O Brasil é um país em crescimento. Então, tem que crescer. É ótimo. E até esse ponto que você falou vamos fazer locação. Só para lembrar, assim, já existem outros projetos dentro do FGTS, né? A gente tem saneamento básico. E todos esses, qualquer projeto que não seja o financiamento habitacional, não tem dado muito certo. Sobra mais recurso ainda do que o habitacional. Então é muito difícil de você criar um programa bem sucedido com esse recurso. Porque, além de tudo, você tem uma meta de remuneração, né? O cotista da FGTS tem que ganhar pelo menos TR mais 3. E o financiamento imobiliário garante isso, né? Com certeza. O mais óbvio e o mais fácil de você fazer. É o financiamento imobiliário. Qualquer tipo de financiamento, na verdade, é o mais fácil. Mas ele tem um banco por trás, que é a Caixa, né? Que opera muito Que bem. opera A muito Caixa bem, voa há no muitos financiamento. anos já. Ah. Então é muito difícil você
ter um financiamento talvez de locação, de financiamento de automóvel, né? Automóvel. Porque você tem que garantir essa rentabilidade também. Você vai ter que ter alguém que ofereça esse crédito. A Caixa oferece bastante crédito imobiliário, por exemplo? Eu acho que não. Crédito imobiliário não. Crédito de De automóvel. automóvel, não. Não, exatamente. Quem que vai atuar junto com o FGTS para Certo, fazer esse contratar. financiamento? Um banco Sim. privado? Mas até hoje a gente tenta ter banco privado atuando no Casa Verde e Amarela, no Minha Casa Minha Não Vida, e não consegue. Não consegue. Entendeu? Então é muito difícil fazer um programa que consiga fazer isso funcionar. Entendi. Então é um risco? É um risco se eles conseguirem fazer funcionar, mas é muito difícil. Eu acho que está muito longe isso aí. E além de tudo, esse funding está garantido até. A gente falou de 2023 garantido, mas está garantido 24, 25 e 26. É. Tá? Então a gente tem 4 anos aí com um saldo crescente, né, de financiamento e o subsídio mais ou menos estável ali. Subsídio mais ou menos estável que aí, de novo, eu acho que vai acabar aumentando com o tempo. Ótimo. Eu queria só mandar um recado pro pessoal que está assistindo a gente. Pedir pro pessoal deixar o like se estiver gostando. Também, se quiser enviar suas perguntas. O Oswaldo aqui mandou um grande abraço. Obrigado. Ele se acabou respondendo a pergunta que ele fez durante o nosso papo. Mas eu queria abrir o espaço para vocês, para a gente fazer uma última pergunta, porque a gente já está se encaminhando para o final. Ou se você quiser fazer alguma consideração, Carlos. Olha, Não. eu gostaria de deixar claro aqui, porque as características da nossa empresa e do nosso grupo empresarial, né? A gente vem já há alguns anos olhando para fazer uma reorganização societária, alguma coisa direcionada para um follow-on nesse sentido, né? Para buscar mais liquidez. O grande problema, vamos dizer assim, do nosso papel hoje é a liquidez, mas é porque é uma empresa que quem compra o papel compra com olho de dono, é longo prazo. Então, Tem alguns fundos aí que a gente conhece que tem o Exato. papel e que estão segurando faz muito tempo. A o gente olhou pessoal outro dia tem um fundo de ação que está segurando há bastante tempo há ali a muito RNE. tempo. Tem fundos aí que entram e ficam muito tempo e vão ficar, porque eles olham para a companhia, uma companhia que tem um controlador sério, tradicional, né, que realmente preserva a companhia, né, acima de todos os aspectos. Para quê? Para no final do dia os minoritários todos terem as suas rentabilidades. Somos uma companhia que deixou de pagar dividendos lá atrás em função do que aconteceu relativo à saída do programa e mudança de estratégia, mas já somos uma companhia que voltou a pagar dividendos e vai continuar pagando e crescente. Então, para o mercado, nós somos uma companhia que tem uma característica de conservador, mas que está vislumbrando um crescimento muito forte, muito intenso, mas sempre com muita segurança para evitar que tenhamos algum tipo de atropelo que não tenha sido dimensionado. Então, a gente não quer trazer nenhum tipo de surpresa negativa para nós, obviamente, para o cliente e, no final do dia, para os nossos acionistas. Então, como a gente disse aqui, somos uma companhia de visão de longo prazo, o grupo tem 72 anos, a companhia tem 31, então, e a gente pretende passar mais alguns 70 anos pela frente aí. É o conservadorismo bom, né? O crescimento Exato. a pequenos passos, mas constante. Pé no chão, é isso Pé aí. no chão, é isso aí. Você tem mais alguma pergunta, Watts? Você gostaria de fazer, Gui? Mais alguma? Não, acho que a gente já tocou nos pontos principais. Basicamente Não, todos ótimo, os o pontos. papo foi muito bom. Eu acho que, na verdade, só vale deixar claro aqui, a gente tem a expectativa, né? Vocês lançaram e fala também da sua recomendação. a recomendação. Que é importante, o relatório de início de cobertura que está na plataforma. Esse faz tempo já. Esse é antigo. Faz bastante tempo. Mas a gente tem recomendação de compra, né? Para 3 construtoras de baixa renda e basicamente nenhuma de alta renda. Né? Então, das 11 que a gente tem cobertura, só 3. E as 3, curiosamente, são exatamente essa conversa toda que a gente teve aqui. Sim. A RNI é uma recomendação de compra que a gente tem, Cury direcional. E até para deixar bem aberto aqui, né? Para quem gosta de olhar os múltiplos, a RNI, hoje, dentro dessas 3, é a que está com o múltiplo mais descontado para a gente. Né? Está com 6 vezes preço-lucro. E para quem gosta de olhar o valor patrimonial, né? Tá o quê? Meia vez agora, com 0,4. O que para baixa renda é muito baixo. O mercado tá 0,7, acho que tá, né? O mercado de uma maneira geral, né? Mas aí considerando o de alta renda. Isso. O de baixa renda roda muito mais alto que o de alta renda. Então, quando você está olhando o 0,4, você já está olhando
para uma negociação muito abaixo dos pares de alta renda. Isso é Entendeu? verdade. Então, é um desconto muito grande ali. Somos uma boa opção. É uma empresa, modéstia à parte, né? Somos uma empresa que oferece uma boa rentabilidade e uma perspectiva de ganho, né? É empresa que quem tem visão de dono, quer entrar com visão de dono, né, para longo prazo, uma bela opção. Ótimo, eu adorei o papo. Acho que a gente pode aqui se encaminhar para o final. Queria agradecer o pessoal que esteve aqui com a gente, agradecer a participação. Fico com o convite para você voltar mais vezes. Muito provavelmente não serei eu que estarei aqui apresentando, mas já agradecer em nome da Genial. Obrigado pela participação, Gui. Obrigado pela participação, Luiz. Gui. Foi muito bom o papo. E agradeço a oportunidade também de estar de frente com você, né? Não é sempre que a gente tem a oportunidade de se ver pessoalmente, mas fico com o convite para você voltar mais vezes. E também agradecer ao pessoal de casa. Obrigado pela audiência e a gente se vê numa próxima. Forte abraço. Tá com dúvida no que investir? Quer saber quais são as melhores ações para investir nesse ano? Ou prefere começar devagarinho na renda fixa? Seja qual for o seu perfil, se inscreva no canal da Genial Investimentos.